A pergunta que travou os pré-tribulacionistas. Este é o tema de um vídeo do irmão Renato, do canal Verdade Express, onde ele perguntou sobre o seguinte assunto: quando ocorrerá a ressurreição daqueles que morrerem na grande tribulação, debaixo aí da perseguição do anticristo? Ele pergunta isso e lá no seu vídeo ele propõe até que não haveria resposta. E isso é um problema, já que a Bíblia fala da primeira ressurreição, e essa primeira ressurreição, na perspectiva pré-tribulacionista, deve ocorrer antes da grande tribulação. Daí, o emaranhado está pronto, né? A problemática aí no labirinto hermenêutico do dispensacionalista está estabelecido. Como que, não esperando uma resposta, ela apareceu, né? E apareceu numa live entre 4 pastores, homens de Deus, dos quais eu nutro muito respeito, apesar das divergências em vários outros assuntos, mas os nomes do pastor Ciro, do pastor João Flávio Martinez, pastor Elias e pastor Jamierso, são dignos, né, de respeito e consideração, mas devemos aqui, obviamente, discordar daquilo que se apresentou como resposta. Não vou aqui levar em consideração a ironia que foi feito lá, mas vou tratar apenas da resposta que foi apresentada e tanto fazer uma breve avaliação, como também seguir no mesmo esquema de tentar aí apresentar alguma resposta em forma de analogia, de comparação, como eles fizeram. Então vamos lá. Em primeiro aspecto, eles apresentaram uma resposta com 2 viés. A primeira resposta é que a primeira ressurreição, segundo o ilustre pastor Ciro, é uma modalidade e não um evento, né? E ele diz isso com base especialmente numa expressão de Jesus em João, que fala da ressurreição da vida. Até aí parece que podemos concordar. Realmente a primeira ressurreição é uma modalidade, mas não só uma modalidade, é um evento, porque senão não seria chamado de primeira ressurreição. Então nós temos na Escritura essas 2 verdades. A característica que é a primeira ressurreição. Qual é a sua característica? Uma ressurreição para a vida, uma ressurreição para a imortalidade, uma ressurreição para os santos, uma ressurreição para os que morreram em Cristo. Temos a modalidade, mas ela também é um evento. Ora, visto que a Escritura a coloca na primeira ressurreição, esta modalidade. Portanto, nós não podemos concordar que a primeira ressurreição só seja uma modalidade com várias etapas. Ela é um evento, ela é uma modalidade. Então, não nos parece ser correto, pelo menos parcialmente, o pastor Ciro achar que a resposta do irmão Renato não é pertinente, porque por responder que é uma modalidade estaria resolvido. Não. A Bíblia coloca que a primeira ressurreição é um evento, assim como a ressurreição de Cristo foi um evento e não só uma modalidade. Mas esta é a primeira parte da resposta e a sua falha, né, evidente, né? A resposta é que é colocado como primeira ressurreição. Mas, continuando a resposta, e aí agora muito mais problemática, foi dito, né, nas palavras dos pastores lá, que em Israel, no seu sistema aí de colheita agrícola, tinha a oferta das primícias, depois a colheita em geral e, por último, os rabiscos, né? Então, eles fizeram essa analogia. Cristo seria, então, a primícia,
já que o apóstolo Paulo usa essa expressão em 1 Coríntios 15, versículo 20, quando ele fala Cristo as primícias. Então, eles lembram deste fato lá das festividades em Israel, sobretudo ali listada em Levítico capítulo 23, e é ali interessante que há uma sequência. Primeiro vem o sábado, que nos lembra do descanso na graça de Deus, depois vem a Páscoa, que nos lembra a morte do Cordeiro Jesus, em seguida as primícias, a ressurreição de Cristo, e logo ali também nós temos, né, a festa de Pentecostes, o derramar do Espírito, né? Portanto, a referência que eles fazem aparentemente é interessante, mas ela não é estrita ou restrita a isso. Observe você que quando o apóstolo Paulo usa que Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ele já coloca a colheita sendo a ressurreição. E aí depois eles lembram que houve os rabiscos, né? Então vai ter outras ressurreições durante aí o tempo em que Cristo volta invisivelmente para a sua manifestação visível, né? Eu já falei que isso tem muita semelhança com algumas doutrinas de grupos heréticos, como Adventista e Testemunho de Jeová, mas não vou aprofundar nisso daqui, pois eu já fiz essa referência em outro vídeo. Então voltemos aí à analogia. Quando lemos aquilo que o apóstolo Paulo coloca, está simples e claro, que Cristo é a primícia daqueles que morreram, Cristo é o primeiro a ressuscitar para herdar a imortalidade, né, a partir de um corpo glorificado, depois os que pertencem a Cristo na sua vinda. Então, quando é que Jesus volta? Ele volta e ele então ressuscita os justos. Pronto. Mas aí, como tem toda a problemática para o pré-tribulacionista, de que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, e na tribulação vai morrer gente que vai servir a Jesus, como que eles vão ressuscitar, sendo que fala da primeira ressurreição? Então eles tiveram que inventar esse negócio de modalidade, que já mostramos a falha, e também mostrar várias colheitas, como sendo sinônimo de várias ressurreições. Então, será que nós dependemos e precisamos mesmo de fazer essa analogia com a ressurreição? Bom, não há, preste muita bem atenção nisso, não há nenhuma autorização no Novo Testamento para você e eu agirmos dessa maneira, isto é, usarmos algumas expressões ou mesmo alguns eventos e tentar fazer analogias, certo? Em todos os detalhes. Não é assim que a Escritura faz. Então a Escritura simplesmente chama Jesus de Cristo as primícias, depois os que pertencem a Cristo na sua vinda, e depois ele entrega o reino a seu Deus e Pai. É assim que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas eu vou pegar aí uma carona com os meus irmãos pré-tribulacionistas sobre essa questão da colheita, né? E quero aqui apontar para vocês algo que poderia ajudar eles a refletirem sobre se há alguma analogia neste ponto, não diz respeito a outras divisões da ressurreição, ressurreições. Veja só o que o apóstolo Paulo ele diz assim, na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, e ele diz no versículo, a partir do versículo 14, ele diz o seguinte: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, as primícias, né? Assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Vamos lá. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, viu? Lá, o que ficou da colheita,
seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, meus irmãos, se fosse para fazer alguma analogia, o que nós teríamos aqui? Olha a sequência: Cristo as primícias, ele volta, ele ressuscita os mortos em primeiro lugar, e logo em seguida o que ele faz? Ele arrebata a igreja. Se fôssemos fazer alguma analogia, o que nós poderíamos fazer não é dividir a ressurreição, que é um evento, a ressurreição dos justos, que é um evento, mas sim nós deveríamos apontar para o arrebatamento da igreja. Arrebatamento esse que, segundo as Escrituras, acontece quando para escolher os eleitos? O próprio Jesus, não em uma passagem obscura, o próprio Jesus, não em um texto de difícil interpretação, o próprio Jesus, não num uso de símbolos, completamente como é o Apocalipse. Ele diz, ao explicar a sua vinda, aqui não tem obscuridade, aqui não tem dificuldade, é um texto claro. Então veja, Jesus ele disse, então Jesus está ensinando aqui aos pré-tribulacionistas, escutem, Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, ou seja, em seguida, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Lembra quando o anjo disse para os galileus, esse Jesus que vocês estão vendo, ele descerá. Então, virando sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade dos céus. Pronto. Não tem aqui construção, não tem aqui forçar barra hermenêutica, não tem. Meus irmãos pré-tribulacionistas, vocês estão mantendo um sistema de doutrina escatológico forçado, e vocês sabem disso. E vocês sabem disso. Então, o que nós pedimos a Deus é que vocês abandonem isso, que não tem base nenhuma. Se não precisasse de tanta construção, de tantos enfeites para conseguir de alguma forma dar explicações para textos claros assim. Tanto que precisa recorrer à colheita em Israel para ver se consegue algum vestígio de interpretação plausível para aquilo que está claramente contra o sistema de vocês. A ressurreição dos justos é uma modalidade, é um evento e será após a grande tribulação. Que Deus nos abençoe em Cristo, que Deus nos fortaleça na verdade, sempre esperançosos no seu retorno glorioso.